Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 11 de junho de 2023. Amém? São exatamente 10h01 da noite, domingo. E eu venho fazer mais um vídeo e venho dividir a minha experiência que eu tive com Deus junto ao Espírito Santo. Mas antes disso, eu queria deixar uma palavra aqui, onde se encontra em Mateus 5, versículo 17. E a Bíblia diz assim, ó: Não cuideis que vim para destruir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade, verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Eu venho aqui deixar para a meditação da igreja uma palavra que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos lembrar que ele não veio para abolir, para anular, muito menos para destruir. Ele veio para cumprir tudo que a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que as Escrituras têm nos mostrado. Amém? E antes de eu entrar nas revelações que o Espírito Santo me deu, eu venho deixar esta palavra e estou fazendo exatamente da maneira que o Espírito Santo falou comigo. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque muitos pregam, não mostram nas escrituras, e a teologia não ensina. Amém? E a revelação que eu tive foi assim. Eu estava trabalhando aqui no sol e de repente eu parei para descansar um pouco, porque estava dando o horário do meu almoço. E quando eu parei para descansar, que eu deitei um pouquinho, me veio aquela visão. Eu vi uma mulher na face da terra, ao qual ela era separada do seu marido, desquitada do seu marido, e aonde ela andava eu via que uma placa acompanhava ela sobre a cabeça dela e estava escrito assim, ó: eu sou prostituta mesmo. Nós sabemos o que significa uma prostituta em vários linguajar ao qual muitos usam no dia a dia, mas eu estou usando o que a Bíblia fala, porque é a mesma coisa do que as pessoas usam no seu dia a dia. E na placa daquela mulher que ela carregava na cabeça estava escrito assim: eu sou prostituta mesmo. Eu queria mostrar para vocês como que as palavras do Senhor Jesus ele é tão fiel e verdadeira, que se você fizer a coisa certa, elas vão te acompanhar. Mas se você estiver fazendo errado, ela também vai estar sobre a sua cabeça. Amém? Então a Bíblia fala assim, ó, no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, da seguinte forma: ouvis o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você vê que só o pensamento da gente já existe um peso diante de Deus. Imagine quando nós temos o ato, ele consumado carnalmente. Amém? Então a Bíblia diz assim, ó, no versículo 29, portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Por que o Senhor Jesus fala aqui no capítulo 20, que se a nossa, do versículo 20, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que só existe somente dois caminhos: céu ou inferno, salvação ou perdição. E só existe dois senhores: ou nós agradamos um ou desagradamos outro. Mas quando a palavra diz que Jesus Cristo ele veio para cumprir,
É a mesma forma de dizer o que eu vim para cumprir, para deixar de exemplo. E quantos hoje estão pregando o evangelho diante de Deus reprovado por causa de estar no segundo casamento, separando do seu cônjuge, tornando aquela mulher adúltera e tornando aquele que se casa com ela adúltera, sem ter o cuidado com aquilo que a palavra diz e com aquilo que a Bíblia exige da nossa vida diante de Deus. Amém? Então, por isso que eu vi aquela mulher andar com aquela placa sobre a cabeça. Eu sou prostituta mesmo. Amém? Por mais que você esconda o seu pecado do pastor, esconda dentro do povo da igreja, o seu pecado ele vai estar estampado, porque são palavras fiéis e verdadeiras que o próprio Senhor Jesus deixou para que nós cumprindo, nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. E aí, indo logo adiante, eu tive no monte, há um mês mais ou menos atrás, eu fiquei indo ao monte 21 dias orando, pedindo a Deus para ir repreendendo todos os espíritos dos ares, do mar, dos lagos, das estradas, que tem causado acidentes, tem causado confusão no meio da humanidade. E logo depois disso, a palavra foi ministrada no meu coração, e essa foi a palavra que Deus me deu em Jeremias, capítulo 29, do versículo 6 ao 13. Olha o que a Bíblia diz, ó. Tomai mulheres, gerais filhos, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos, ali não vos diminuais. Procurais a paz da cidade para onde vos fizer transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvido aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Meus irmãos, essa profecia aqui foi na época do profeta Jeremias para o povo que estava em Jerusalém. Porque os profetas adivinham mentiam. Mas vindo para o dia de hoje, para nós, essa mesma profecia está no meio da igreja. Quantos homens estão por aí revelando, profetizando, mas não ensinam o povo? Está diante de Deus aprovado, com a garantia que o Espírito Santo está selado sobre a sua vida e que no momento que eles fecharam o olho, eles vão subir para o reino dos céus. Porque profeta, adivinho, muitos já esteve no meio da igreja antiga, do povo antigo, e foram reprovados diante de Deus. Porque eu posso esconder do homem, mas o meu pecado está estampado, como eu vi aquela placa sobre a cabeça daquela mulher. Então, por isso que eu estive orando durante esse tempo, e Deus ministrando essa palavra no meu coração, que está em Jeremias 29, 6, do capítulo 29, do capítulo 6 ao 13. Deus ministrou claramente essa palavra. E quando eu abro a Bíblia fala exatamente disso. E logo depois disso, eu estava aqui em casa, aí eu entrei no YouTube, eu estava vendo aquele, de repente eu vi aquele reverendo Caio Fábio num podcast. E ali ele estava falando acerca do evangelho e acerca daquilo que eles estavam conversando. De repente ele começou a falar que o filho dele é homossexual, mas é um cristão exemplar, que a neta dele é lésbica, mas é uma cristã excepcional, casada com a menina. É um exemplo de menina. Aí logo depois disso, eu olhei aquilo e fui me deitar. E quando foi de madrugada, o Espírito Santo veio
e começou a me mostrar uma vaca, ao qual ela teve um bezerro, e aquele bezerro era recém-nascido. Eu vi ele puxando o leite, e o leite não saía, a visão mudou. De repente eu vi a vaca correr atrás do bezerro e começar a comer o bezerro. E o Espírito Santo foi e me deu o discernimento que tanto o bezerro não foi feito para nascer, acabar de nascer e viver sem leite, que ele ia morrer, e nem a vaca foi feita para viver comendo carne, no canibalismo, mas ela foi feita para comer grama, ela também iria morrer. E o Espírito Santo, quando me deu aquela visão, ele me deu o entendimento que o homem também ele não foi feito para o pecado. Por isso que Deus me deu essa palavra no livro do profeta Jeremias 29, dai suas filhas em casamento, tomai mulheres, para que tenham filhos e multiplique, e ali buscai a paz. Como que eu busco a paz para a minha vida? É quando eu busco a verdade do Evangelho. Quando eu busco a verdade que está em Cristo. Porque Jesus Cristo deixou aqui: não cuideis que vim para destruir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas vim para cumprir. E você vê que o próprio Jesus Cristo ele vem nos dando exemplo acerca do adultério, que ele é contra o divórcio. Mas existem práticas que os homens pegaram e colocaram no meio da igreja. Por isso que Jesus, no versículo 20 do capítulo 5 de Mateus, ele diz: se as vossas obras não superar, isso quer dizer o quê? Ser melhor, ser mais dignas do que os escribas e os fariseus, de maneira nenhuma vós entrareis no reino dos céus. E o que aquele homem estava falando naquele podcast é tão reprovado diante de Deus, que Deus pegou e me deu, o Espírito Santo me deu essa visão do bezerro que tinha acabado de nascer, puxando o leite, não achava, ele ia morrer, e da vaca que tentou comer o próprio bezerro. E ela não foi feita. Assim é o homem, que não foi feito homem para homem e mulher para mulher. Então o Espírito Santo me deu essa revelação. E chegando aqui no livro de Efésios, capítulo 4, olha o que a Bíblia fala para mim e para você, ó, acerca disso, ó. Efésios, capítulo 4. Olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Efésios 4:17, ó. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andes como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida com Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Você vê que existem muitas pessoas por aí que têm estudo, têm títulos, são bem-sucedidos, mas a dureza do coração deles, o escurecimento da mente, eles estão separados de uma vida com Deus. E olha o que a palavra diz aqui, ó, no versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendesse assim em Cristo, se é que tens ouvido nele e foste ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo. Por que a Bíblia fala ali, no capítulo 29 de Jeremias, versículo 6, procurai a paz. A paz é Jesus Cristo. A verdade está na palavra de Cristo, nas ordenanças, nos mandamentos. E se nós formos no versículo 19 de Mateus, no versículo 19, olha o que a palavra diz. 19:4.
Eu, porém, respondendo, disse: Não tem lidos que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e juntos serão uma só carne. Você vê que a todo momento aquilo que o Espírito Santo falou comigo, me ordenou e tem me revelado, eu tenho feito da maneira que ele tem me ordenado, contando as visões, as revelações e mostrando na palavra de Deus. E indo logo adiante, o Espírito Santo me deu uma outra visão. Eu vi uma panela que ela tinha 3 cores dentro dela, e essa panela girava numa velocidade, e quando eu ia olhar, as cores não se misturavam. Eu entendi que aquilo ali é a vida de um cristão. Ainda que aconteça o que for, junto dele, ele não muda, porque ele anda segundo a vontade de Deus e segundo a regra da palavra de Deus. Aquela panela ao qual o Espírito Santo me mostrou girando, e as cores não se misturavam. Isso quer dizer que existe prática, existe coisas que não é para ser introduzido dentro da igreja, no meio de nós, entrar na nossa casa, no meio da nossa família. Existem coisas que vão condenar o homem, por isso que Jesus Cristo falou: se o teu olho pecar, arranca-o, que é melhor entrar no reino dos céus sem um olho do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E muitos dizem que estão no pecado, que a graça superabundou aonde existiu o pecado, para quem largou o pecado e deixou de viver segundo o que vivia e praticava nos tempos passados. Mas quem vive em novidade de vida, a graça superabundou. E quantas pessoas estão usando essa palavra erroneamente para justificar o seu pecado, sendo que na verdade está justificando diante dos homens, mas diante de Deus a placa está estampada: eu sou prostituto, eu sou adúltero, eu sou mentiroso, eu sou cachaceiro, eu sou traficante, e aquela placa está ali, por cima da cabeça dessa pessoa, diante de Deus, dos anjos e todos os demônios. Por isso que o próprio João Batista veio pregando: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Então, indo logo adiante, o Espírito Santo, depois de ter me dado essa visão, ele me mostrou o Rio de Janeiro tremendo, com abalos sísmicos. Para você ver como que Deus ele vai revelando as coisas e ele vai mostrando os acontecimentos diários. Mas tudo isso que está vindo sobre a face da terra é permissão de Deus por causa do pecado do ser humano. E logo depois que eu tive essa visão da panela girando com as 3 cores, eu estava aqui em casa, e quando foi de madrugada, o Espírito Santo me revelou, eu vi uma legião de demônios subindo para a terra, e aquela legião de demônios, elas iam se misturando uma com a outra, entrando uma dentro da outra. E quando aquela legião subia da crosta terrestre e que chegava dentro da minha casa, ela se transformava numa mulher negra, de uma cor que eu não consigo imaginar, mas de uma cor como se fosse uma modelo. E quando eu olhava dentro dos olhos daquele ser, era um ser vazio, era algo sem sentimento, algo terrível. E logo depois disso, o Espírito Santo colocou no meu coração para me poder pesquisar acerca dessa mulher negra, de uma cor que eu não consigo explicar. E quando eu fui pesquisar acerca dessa mulher negra, eu descobri que o nome dessa divindade, dessa entidade é Ewa, Senhora dos Rios Nigeriano. É um orixá que está no candomblé, na Umbanda. É aquela mesma mulher que está sentada no budismo sobre uma flor de lótus.
Então, por isso que o nome desse, o título desse vídeo vai ser dessa forma: Marcados, a revelação da marca do pecado. O Espírito Santo não opera aonde existe o pecado. Amém? Quantas pessoas estão achando que estão servindo a Deus? Quantas pessoas que estão achando que estão andando na vontade de Deus, mas se desviaram e se perderam no meio do caminho. E com essa pesquisa que o Espírito Santo colocou no meu coração, meus irmãos, eu descobri que essa divindade ela está no filme Avatar. E descobri também que o Avatar nada mais é a personificação de uma divindade diante dos nossos olhos. Quantas crianças às vezes tem um videogame, tá lá, escolha o seu avatar. Por isso que nós estamos vendo as nossas crianças hoje sendo perdidas, se suicidando, indo para o caminho das drogas. Porque muitas das vezes o mal tem entrado dentro da nossa casa através da televisão, da internet. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Se por acaso ele desviar, um dia se lembrará e voltará. Então a Bíblia, ela tem nos advertido a cada dia, por isso que o Espírito Santo falou comigo. Tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque a teologia não ensina e muitos pregam e não mostram nas escrituras. Quantos pastores têm abençoado o segundo casamento? Quantos pastores têm feito casamento homossexuais? Quantos pastores são homossexuais e estão pregando o evangelho, mas não foram lavados, não foram purificados? Porque para ser lavado, ser purificado, primeiro eu creio, abandono a prática, e ali o Espírito Santo, Deus vem e nos purifica com o fogo do seu Espírito. Amém? E olha o que a outra revelação que o Espírito Santo me deu. Eu estava orando esses dias por uma pessoa que está com câncer na cabeça e está ficando cega, perdendo a visão. E no momento em que eu estava orando pelaquela pessoa, o Espírito Santo foi e falou comigo que Deus estava visitando os pecados dessa pessoa. Quantas pessoas não entendem que Deus a todo momento, a palavra de Deus, ela se cumpre sobre a nossa vida, até aquilo que nós não compreendemos. A palavra de Deus, ela se cumpre, seja de bom ou seja de mal. Então, quando eu estava orando por esta pessoa, o Espírito Santo falou comigo que Deus estava visitando. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa teve tempo de arrependimento, de largar a prática do pecado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus ainda está tratando com essa pessoa para ver se possa haver um quebrantamento no seu coração e essa pessoa venha se converter e possa ser salva. Porque Deus, ele não mudou. A própria Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer para que o homem se perca, mas que todo homem seja salvo. E logo depois disso, um dia de madrugada, chamei minha esposa para a gente orar, que eu senti no coração. E a gente orando, eu fui e dei um grito assim: onde está o Deus que diz, minha é a vingança? E o Espírito Santo foi e falou comigo que Deus ia visitar muito dos cristãos, não é o diabo, mas é Deus, que vai visitar muitos que tiveram a oportunidade de se converter, de mudar de vida, de andar na sã doutrina, e gastaram o tempo dele e fizeram pouco caso. E o Espírito Santo falou comigo que o dia da visitação do Senhor é quando o Senhor está tratando, visitando aquela pessoa ali no leito, na saúde dela,
para que haja um conserto, mas a intenção é uma só, é que aquela pessoa ela deixe a dureza do seu coração e ela possa se converter, verdadeiramente se arrepender, para que possa haver salvação na vida dessa pessoa, no meio da família, no meio da casa, do pai, da mãe, do filho. Mas para a salvação entrar, nós temos que largar as práticas do pecado. E agora eu vou entrar nas revelações que eu tive por esses dias, que é muito pior do que eu venho falando aqui agora. Tudo que Jesus Cristo ele falou está estampado por cima das nossas cabeças. O pecado de cada um, a justiça de cada um, a iniquidade, a verdade. Por isso que a Bíblia diz assim: eu conheço aquele que anda em treva e sei aquele que anda comigo na luz. Então nada fica escondido de Deus. O arrependimento, ele é válido enquanto há sopro de vida em nossos narizes. E eu queria contar da revelação que eu tive, que o Espírito Santo me levou num lugar ali, quando eu passava, aparecia um demônio para mim que da cintura para baixo ele tinha uma calça, tipo aquelas calças apertadas, mas não é de leg, é uma calça apertada, com um pano de napa, de salto alto, e daqui para cima ele tinha a cara toda pintada, e ele virava para mim e falava assim: eu tenho pena das filhas de Sião. Ele zombava. Eu parava, olhava e prestava atenção nele, e naquilo que eu via, aquele demônio vestido daquela forma, com a cara pintada, e com aquela calça de napa, coladinha no corpo, e com um salto fininho, altão, aquilo ali não era uma pessoa, era o próprio mal falando comigo. Eu tenho pena das filhas de Sião, porque ele usa o termo da Bíblia. Por que as filhas de Sião? Porque quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele derruba a parede, aquele acesso que nós tínhamos de impedimento a Deus, ao Espírito Santo. Jesus Cristo ele rasga o véu para que nós possamos ter acesso direto a Deus, que de acordo com a lei no passado não era desse jeito. Mas Jesus Cristo morre pelos nossos pecados, condena o pecado, a lei do pecado e da morte. Ele condena através da sua carne. Então Jesus Cristo, ele nos dá, ele nos liberta. Todo aquele que se volta para ele, todo aquele que se arrepende. Mas aqueles que continuam na prática do pecado, eu entendi bem claro o que aquele demônio falou. Eu tenho pena das filhas de Sião, zombando, porque andam na vontade dele, praticam a vontade dele e fazem uso das coisas que são dele. E esses dias eu estava aqui em casa e antes de eu e minha esposa sairmos, um dia antes, Deus me mostrava quando eu levantava a mão para o céu para orar, aparecia na minha mão o vuduzinho, que esse mesmo Espírito usou pessoas ao qual Deus me revelou para poder arrancar a saúde da minha esposa. Só não tirou porque a misericórdia de Deus foi grande e porque ela não anda na vontade dele, porque se andasse, tinha tirado a saúde dela de uma tal forma, e no mesmo lugar onde aquele demônio, Deus me levou para aquele demônio falar aquilo para me ouvir, Deus me levou e ouviu o voodoo na minha mão, e ali eu profetizei, eu chamo a saúde da minha esposa de volta. Você vê que a todo momento Satanás ele quer derrubar aqueles que estão na vontade e na direção do Espírito Santo. E logo depois disso, eu comecei a orar por outra pessoa com câncer,
E essa pessoa está com câncer de próstata. E no momento em que eu estava orando por essa pessoa, eu comecei a ter umas visões desvirtuadas, mas ali eu sabia que não era o Espírito Santo. E no momento que o Espírito Santo me revelou aquele espírito, um principado, ao qual ele não incorpora em corpo humano, mas quando ele está próximo ou perto dessa pessoa, ele vem para matar, para destruir, para botar a pessoa enferma ali para ir morrendo aos pouquinhos. Quando Deus me revelou ele, eu parti para dentro dele e repreendi ele. Mas agora eu queria contar algo que está na palavra de Deus aqui, no capítulo 19, onde a própria Bíblia diz aqui que Deus fez macho e fez fêmea, que o homem deve largar pai e mãe e unir-se à sua mulher, e juntos serão uma só carne. Eu tive uma outra visão aqui, ao qual eu era levado por permissão do Espírito Santo, dentro de um castelo, e aquele castelo eu não conseguia enxergar um palmo à minha frente, tudo escuro, e eu tentava caçar uma luz para acender, eu não achava. E de repente, das paredes, de dentro de mim, de todos os lados, começava uma voz que falava assim: aqui é o seu lugar. Você não tem como fugir, para onde escapar. E conforme aquela voz ia falando comigo, eu era levado no meio de prostituição, de mulheres nuas, eu era levado em espírito, e aquela voz falando comigo que eu não tinha como escapar. Eu era levado no meio de homossexualismo, eu via esses apetrechos, que muitas mulheres, às vezes solteiras, porque não quer um relacionamento, um compromisso, ou um homem, compra, às vezes, um órgão sexual, para estar usando ali para satisfazer a sua vontade sexual. Eu via aquelas coisas, tudo que se compra aí no sex shop, na internet, na Shopee, essas coisas, de sexo ao qual a pessoa não quer ter um compromisso, não quer ter um parceiro, eu via ali. E eu começava a botar as mãos nos meus ouvidos e falar: Senhor, não deixa eu ouvir essa voz. Botava a mão no meu coração e falar: Senhor, não deixa essa voz entrar nos meus ouvidos, e começar a tapar e pedindo a Deus, falando em espírito com Deus, até que aquilo foi me criando uma ira dentro de mim. E no momento que aquilo foi criando uma ira, eu fui e falei: está repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei está repreendido, aconteceu como eu vi as legiões de demônio que vieram diante de mim na forma daquela mulher negra, de uma cor bela, o ser vazio. Eu vi aquelas trevas que estavam em volta de mim assim começar e se fundir uma com a outra, virar uma bola negra assim, ó, e sair. Quando eu vi, eu podia ver o castelo que eu estava dentro. Aí eu lembrei do que a Bíblia fala no Salmo 119. Senhor, a sua palavra é lâmpada para a minha cabeça e luz para os meus pés. Guardarei e cumprireis os seus juízos e os seus mandamentos. Eu lembrei dessa palavra do salmista Davi. Aí quantas pessoas, do mesmo jeito que Deus me mostrou aquela vaca que tentava comer o bezerro, e que Deus falava: vai morrer. E aquele bezerro que Deus me mostrou, como aquele homem falou, que o filho dele era homossexual, mas era um cristão exemplar. Eu vi aquele bezerro sugando o leite e não saía. Tudo está contrário à vontade de Deus, à natureza de Deus. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, Mateus 19, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse: não ter lido aquele que os fez no princípio macho e fêmea,
os fez, você vê que Jesus voltou lá no princípio de Gênesis, capítulo 1, 2 e diante, que Deus olhou Adão, todos os animais tinham uma parceira, e Deus olhou Adão e falou, não é bom que o homem viva só, farei uma ajudadora idônea. Idônea quer dizer o quê? Que não tenha falta. Não falte nada. Aí hoje o ser humano quer mudar homem com homem, mulher com mulher. Ah, não quero um parceiro, quero uma boneca. Não quero um homem, quero um órgão de borracha. E tá desse jeito. E vai dizer assim, eu leio a Bíblia. A graça, Jesus vai me perdoar. A Bíblia está aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. E ele, porém, respondeu, disse, não ter lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. E disseram, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio repudiado? E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo que, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e casar com a repudiada, também comete adultério. Você vê que a todo momento a palavra de Deus ela nos traz para o centro da vontade de Deus. Enquanto homens entraram em dissoluções por causa da dureza do coração deles, caíram em tentações, em vários tipos de impureza. Por isso que Jesus falou que se a nossa justiça não superar a dos fariseus e dos escribas, de maneira nenhuma nós herdaríamos o reino dos céus. Amém? Então nós podemos ver aqui que a todo momento Satanás, todos os demônios, as trevas, tentam nos corromper, nos levar para uma realidade que não é a vontade de Deus. Quantos aqui lembram que eu falei da panela que tinha 3 cores dentro dela e ela girava e as cores não se misturavam? Que naquele momento o Espírito Santo me deu entendimento que aquilo é a vontade de Deus e a palavra é a Bíblia Sagrada. Que o que está aqui não se pode tirar, que o que está aqui não se pode acrescentar. Por que eu vi aquela mulher andando com a placa sobre a cabeça dela e sobre a cabeça dela estava assim? Eu sou prostituta mesmo. O teu pecado e o meu pecado, aquilo que nós praticamos, a justiça que nós fazemos, está diante de Deus como um vidro transparente. Quantas pessoas estão escutando falsos profetas, estão escutando adivinhos. Por isso que eu orei 21 dias no monte e o Espírito Santo veio ministrando Jeremias 29, capítulo 6 ao 13. Tomai, mulheres, dai suas filhas em casamento, multiplicai-vos, procurai a paz, orai pela paz, e na vossa oração achareis a paz. Porque isso quer dizer o quê? Quando eu dou a minha filha em casamento, ou quando eu tomo a filha de alguém em casamento, dentro da vontade de Deus, eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu busco a Deus em oração, eu busco a palavra, a paz que está em Cristo Jesus, ela vem sobre a minha vida e sobre a minha casa. Quantas pessoas aí, olhando, automaticamente nós vemos que elas têm um bom trabalho, têm um emprego, alcançaram o que elas almejaram na vida, mas não têm a paz. Esses dias eu estava vendo o caso de um cabo
de um soldado da polícia militar, ao qual ele matou um cabo da polícia militar, por causa de ela ter um outro relacionamento, a pessoa ser casada. E eles não se separaram, e ele pegou mensagem no telefone dela, e por causa daquilo ali, ele acabou matando a cabo da polícia militar. Então, nós não vamos deixar de ver isso, porque você pode ter dinheiro, você pode ter o melhor emprego, mas se você não tiver a palavra de Deus, o Espírito Santo, você não tem a paz. Você jamais vai ter a paz. Se você não procurar fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas estão surtando? Quantas pessoas estão abandonando a sua casa, estão se suicidando? Igual esses dias eu estava aqui e o Espírito Santo me revelou um ser sobre a cidade aqui de Iguaba Grande, um ser tenebroso, que eu nunca vi daquele espírito, mas algo tenebroso, que não tem dó nem piedade de velho, de criança, de nada, e Deus me mostrou que a intenção daquele ser era levar alguém, seja da maneira que for, morto a tiro, de acidente, do jeito que for. Então procurai a paz. Por isso que o título desse vídeo vai ser a revelação da marca do pecado. O Espírito Santo não atua aonde existe o pecado. Amém, igreja? Que cada um que for assistir esse vídeo possa guardar no seu coração que a verdadeira paz que o ser humano precisa não está no seu estado, não está na sua vida financeira, não está nos amigos que você tem, mas a verdadeira paz vem no compromisso com Deus, com o Espírito Santo, e a nossa fé voltada para Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar paz. Porque se a dureza do meu coração me levar para a vaidade, o que vai assumir a minha vida é aquele ser que eu vi se fundindo e que apareceu diante de mim como uma mulher negra, belíssima, como se fosse uma modelo. Mas quando eu olhava dentro dos olhos, era um ser vazio, um ser maligno, aonde não tem dó, não tem piedade de ninguém. Então que essa palavra ela possa abençoar a sua vida e que você possa verdadeiramente se voltar para Jesus Cristo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Jesus possa abençoar a sua casa e toda a sua família, todos os dias da sua vida, em o nome de Jesus. Amém?